Voltei, molequinho! Olha só, se liga. O que a gente vai ver agora? As consequências da troca de calor. Lembra que a gente estava falando que esse cara aqui diminuiu a temperatura dele de 50 para 20 graus Celsius, certo? Esse cara aumentou a temperatura dele de 10 para 20 graus Celsius. E se essa substância do corpo ar tivesse um ponto de ebulição de 30 graus Celsius, a temperatura dele diminuiria e ele teria que passar pelo ponto de ebulição. Se ele está no estado gasoso, ele teria que vir para o estado líquido, certo? E esse cara aqui que estava a 10 e a 20 tivesse um ponto de fusão em torno de 15 graus Celsius. Ele teria que aumentar a temperatura, mudar de estado físico, porque no ponto de fusão ele vai passar do estado sólido para o estado líquido, para depois chegar a 20 graus Celsius. É essa que é a parada. Existem duas consequências básicas da troca de calor, tá? Eu posso variar a minha temperatura ou mudar o meu estado físico. Quando isso acontece, no momento em que a transição de energia está acontecendo e a temperatura dos corpos está variando, e a temperatura está variando, eu vou dizer que o calor que está sendo trocado é o calor sensível. Me sensibilizou e eu fiquei mais agitado. Me sensibilizou, eu fiquei menos agitado. Uou, sensacional. Tá certo? Quando isso acontece, eu chamo o calor de calor sensível. E como eu calculo essa quantidade de calor? Basicamente, essa quantidade de calor vai ser calculada pela massa do rapaz, certo? Calor específico sensível, atenção nisso aqui que eu vou te passar um bisozaço, vezes a variação de temperatura. Certo? Calor específico sensível é uma propriedade da matéria. Cada substância tem o seu calor específico sensível. Para você saber quem ele é direitinho, você não precisa gravar mais fórmulas. Ei! Você não precisa gravar mais fórmulas. Quando você estuda física é muito bom ouvir isso, né? É só você pegar o Czinho aqui, ó, e isolar. Como é que faz para isolar? Bate 3 vezes na madeira que isolou. Brinquei! Olha só. Pega a massa, que está aqui multiplicando o Czinho. Joga para o outro lado, dividindo. Pega o ΔT, que está aqui multiplicando, vem para o outro lado, dividindo. Tu concorda comigo que tu ia ficar com uma baguncinha assim? Q sobre M, ΔT, igual ao Czinho. Faça essa leitura agora. É a mesma fórmula. Quantidade de calor para que cada unidade de massa varie a sua temperatura. Então veja, o calor específico sensível se refere ao calor sensível, dá nome ao calor sensível, porque é o quanto de energia está sendo trocado para que cada pedacinho da massa possa ir aumentando ou diminuindo a sua temperatura em 1 grau. Certo? Uma outra parada que vale a pena a gente chamar a atenção é que massa vezes o calor específico de uma substância nada mais é do que aquilo que a gente chama de capacidade térmica. Ou seja, o quanto de calor eu preciso para variar a temperatura de um corpo. Quanto? É igual! Cadê igual? Não é igual, é parecido. Nem tudo que é igual é parecido. Vasco e Botafogo se parecem, certo? Mas o Vasco coleciona mais rebaixamentos, tudo bem? São parecidas, a torcida pequena, preto e branco, né? Então, olha só, capacidade térmica não tem a massinha no denominador, tá vendo? Por que ela não tem a massinha? Porque quando você fala de calor específico, você está falando para cada pedacinho de massa. Não importa o todo. Eu estou vendo quanto de calor cada pedacinho de massa precisa para variar a sua temperatura. Já a capacidade térmica fala do todão. Tanto é que ele pega um calor específico e multiplica pela massa. Olha, para variar 1 grau Celsius, você precisa de 1 caloria. Para quanto? Para 1 grama de água. 1 grama de água precisa de 1 caloria para variar 1 grau Celsius. E 100 gramas de água, eu vou precisar de 100 calorias para variar 1 grau Celsius. As 100 calorias eu não estou me referindo simplesmente à substância água, eu estou me referindo àquela porção de água, tudo bem? Isso eu chamo de capacidade térmica. Agora, quando eu me refiro, não sei quanto é o todo, vai lá naqueles 100 gramas, lá pega 1 grama.
Peguei, está aqui 1 grama. Quanto que eu preciso? 1 caloria para cada grau Celsius, certo? Para esse 1 grama ter sua temperatura variada. Isso eu chamo de calor específico sensível. Agora, eu falei que a outra possibilidade era o cara variar o estado físico, mudar de estado, passar pelo ponto de fusão, pelo ponto de ebulição, bem, show de bola. Quando isso acontece, eu chamo o cara de calor latente. Essa quantidade de energia trocada é o meu calor, uma quantidade de calor latente. Veja, massa vezes o calor latente. E que eu teimosamente gosto de chamar de calor específico latente. Certo? O termo calor específico se refere à propriedade da matéria. Sensível, quando eu quero relacionar com a variação de temperatura, e latente, quando eu preciso mudar de estado físico. Tanto que se você isolar o Lzão aqui, ó, quem que ele vai ser? Vai ser a quantidade de calor por cada pedacinho da massa. E por que eu vou dividir por cada pedacinho de massa? E por que eu não tenho uma temperatura? Calor específico é a quantidade de calor para cada pedaço de massa, para cada porção de massa, certo? Só que o sensível é justamente quando eu vario a temperatura. E o latente, para quando eu preciso mudar de estado. E você já estudou isso tranquilamente quando você falou de química. Antes, quando você está lá na termoquímica ainda, quando você está brincando um pouquinho com a mudança de energia numa reação química e tudo mais, a substância varia a sua temperatura, muda de estado, sólido, líquido, gasoso, liquefação, solidificação, fusão, aquela coisa gostosa que todo mundo sabe e não é vantagem nenhuma para você saber aquilo, é apenas a sua obrigação, porque isso aí todo mundo sabe. Beleza, a gente tem o que a gente chama de curva de aquecimento, desculpa a sinceridade, tá? Mas o que eu quero ser o melhor. Então, olha só, a curva de aquecimento de uma substância. Toda vez que você pega uma substância pura lá na química, você encontra esses patamares, certo? Esses 2 patamares estão indicando para você justamente que a sua temperatura ela se mantém constante. A mais baixa vai ser sempre a sua temperatura de fusão e a mais alta é a sua temperatura de ebulição, ok? Agora, normalmente para qualquer substância essas temperaturas são diferentes. Tá? Eu tenho valores de temperatura diferentes e eu preciso variar a temperatura do corpo para ele variar de uma para outra. Enquanto você está falando da troca de calor, certo? Lembra aqui, ó, andando para a direita, eu estou aumentando a quantidade de calor no sistema. Andando para a esquerda, eu estou diminuindo. Quando eu ando para a direita, aqui no laranjinha, você está vendo que nessas 3 situações eu estou falando da minha temperatura sendo elevada. Vou botar aqui, ó, 1, 2 e 3. Certo? Em 1, 2 e 3, eu estou me referindo, então, à variação de temperatura. Portanto, eu tenho ali uma troca de calor. Esse Qzão aqui, calor está sendo trocado, mas qual calor? Calor sensível. Agora, na formação dos patamares que nós estávamos falando, que aí eu vou chamar aqui de 4 e 5, eu já vou estar falando de uma variação de temperatura igual a 0, e aí eu vou estar chamando de calor latente. Então, cara, por exemplo, se a gente pegar o gelo a menos 10 graus Celsius, transformar em vapor 120 graus Celsius, eu vou ter que primeiro fornecer calor para o gelo chegar até 0, esse calor é sensível. Somar com o calor latente para eu transformar esse gelo em água. Enquanto isso acontece, água líquida. Enquanto isso está acontecendo, a temperatura se mantém constante. Todo o gelo foi transformado em água, show de bola. Agora eu vou pegar a água 0 e vou elevar até a água 100. Isso de novo variou a temperatura e calor sensível. Mas vou somando esses calores todos para eu saber quanto que eu gastei. Latente de ebulição, que é a quantidade de calor que eu vou gastar para transformar água líquida em vapor, e só depois que toda a água líquida for transformada em vapor a 100 graus Celsius, a temperatura torna a subir, chegando lá no exemplo a 120 graus Celsius. Beleza? É importante que sempre que você trabalhe isso aqui, você entenda que qual é o intervalo de temperatura? Dica 1. A temperatura de equilíbrio térmico vai estar sempre entre a maior e a menor temperatura do sistema. Certo? E aqui tu já pensou uma coisa que tu está doido para me perguntar desde lá de trás, mas eu preciso fechar para poder dialogar isso com você.
A primeira dica, tá ok? A temperatura vai ser intermediária. Segunda dica, cuidado que essa temperatura quase nunca é a média. Certo? Primeiro, durante o processo de troca, parte da energia pode ser trocada não para variar a temperatura. Parte da minha energia térmica trocada, parte do meu calor poderia estar sendo investido em fazer alguém mudar o estado físico. E olhando no visu, quando você vê que o cara está mudando o estado físico, você não está gastando energia para mudar a temperatura. A temperatura do cara se mantém constante. Então eu posso, inclusive, trocar calor com alguém e esse alguém não sair do seu estado, está no ponto de fusão, por exemplo. Imagina, você fornece um pouco de água morna a um lago cheio de gelo. Tudo bem? E aí na superfície o gelo está a 0 graus Celsius. Você vai jogar um pouco de água quente ali, de água morna. Você vai conseguir derreter a superfície toda de gelo? Não vai ser muito mais fácil pela quantidade, essa porção de água quente, congelar, do que propriamente, ou pelo derreter a água ali, né, derreter o gelo, do que propriamente ela conseguir derreter tudo? É a tua pergunta que tu fez lá atrás. Se tu prestar atenção, ela foi respondida agora. Pensa. Guto, 50. Tem muita gente que faz isso. 50 mais 10, 60. Distribui entre os dois, 30 e 30. Você errou lá atrás, Guto. Para com isso. Garotice juvenil. Isso é só para quem não tem foco. Isso é só para quem não sabe que a física é linda. Se liga só. Eu tenho uma xícara de café a 50 graus Celsius. E eu tenho uma piscina a 10 graus Celsius. Joga essa xícara de café lá dentro. Vai virar água mais café a 30? Quais são os fatores que interferem na troca de calor de um corpo? Para variar a temperatura, eu tenho que olhar a massa e a substância que eu tenho. Tudo bem? E eu dependo da massa para o calor latente e a substância que eu tenho. Saca? Então, não vai ser a temperatura média. Até porque é o seguinte. Você pode dividir algo que você não tem? Um corpo não tem temperatura. Temperatura é a escala que você criou para medir o grau de agitação do cara. Saca? Então você não tem como dividir, distribuir a temperatura. Qualquer questão que fale isso com você, questão de múltipla escolha, você já elimina. Se o cara virar para tu e falar assim, a troca de temperatura, esquece, tu não troca a temperatura, você troca aquilo que você tem. Certo? É igual o Mundial do Vasco, sacou? O Mundial do Fluminense. Não tem como você dividir com ninguém. Não existe. Tá ok? Tamo juntão. Vou destruir. Tá gostosinho. Coisa linda. A física é linda. Me respeita, molequinho.